Oi Olá! para todo mundo. Como vocês estão? Ansiosos também para a nossa leitura, porque eu estou Ah, ansiosa para a leitura. Muito ai, tão incrível, muito bom. incrível, muito incrível, muito bom. A cada leitura realmente tem alguma coisa que a gente vai se identificando, né? Sim, é muito lindo. E vai puxando esses fios, né? Um fio vai puxando o outro, é sensacional. Muito legal. E eu tô adorando essa do Patinho Feio, viu? Incrível, Muito né? Quanto bonitinho. identificar, para mim é muita identificação, muita. Muitos símbolos, muito interessante assim, né? Boas reflexões. Sim, demais. Tá, então vamos lá. Vamos lá. E a gente vai entrar num trecho onde ela fala do isolamento como dádiva. Se você tentou se adaptar a qualquer tipo de forma e não conseguiu, talvez você tenha muita sorte. É verdade que você pode ser um exilado de alguma espécie, mas a sua alma está abrigada. Ocorre um estranho fenômeno quando a pessoa tenta se adequar e não consegue. Muito embora a criatura diferente seja rejeitada, ela ao mesmo tempo é empurrada para os braços dos seus verdadeiros companheiros psíquicos. Quer se trate de uma linha de estudo, uma forma de arte, quer de um grupo de pessoas. É pior ficar ali onde não nos sentimos bem do que vaguear perdida por um período em busca de afinidade psíquica e profunda de que precisamos. Eu vou repetir esse trecho porque eu acho que ele é muito importante. É pior ficar ali onde não nos sentimos bem do que vaguear perdida por um período em busca da afinidade psíquica e profunda de que precisamos. Nunca é errado ir à procura do que necessitamos. Nunca mesmo. Há algo de útil em toda essa torção e tensão. Algo no patinho está sendo temperado, está sendo reforçado por esse isolamento. Embora essa situação não seja algo que se deseje a ninguém por nenhum motivo, seu efeito é semelhante ao da produção de diamantes pela pressão aplicada ao carbono puro. Ela acaba levando a uma profunda amplidão e clareza na psique. Existe um aspecto da alquimia no qual a substância bruta do chumbo é golpeada e martelada. Embora o isolamento não seja algo que se deseje por ser divertido, o que vem dele é um ganho inesperado. As dádivas do isolamento são inúmeras. Ele elimina a fraqueza com os golpes. Ele erradica as lamentações, proporciona um insight penetrante, aguça a intuição, assegura o poder incisivo de observação e de visão de perspectiva nunca antes alcançados por pessoas aceitas. Apesar de ter seus aspectos negativos, a psique selvagem consegue resistir ao isolamento. Ela faz com que tenhamos um anseio ainda maior no sentido de liberar nossa própria natureza verdadeira e provoca em nós um desejo intenso por uma cultura que combine com essa natureza. Só esse anseio, esse desejo já faz a pessoa prosseguir e faz com que a mulher continue a procurar. E se não consegue encontrar a cultura que a estimule, geralmente ela resolve criar ela mesma essa cultura. Isso é bom, pois se ela a criar, outras que vinham procurando há muito tempo chegarão misteriosamente um dia, proclamando com entusiasmo o fato de estarem procurando por ela o tempo todo. Ai, vou até respirar fundo aqui que a gente tem mais um trechinho que eu queria ler, que ela fala dos gatos desgrenhados e as galinhas vesgas do mundo. O gato desgrenhado e a galinha vesga consideram as aspirações do patinho estúpidas e sem sentido. Isso dá exatamente a perspectiva correta quanto à suscetibilidade e aos valores daquelas pessoas que criticam quem não é igual a elas. Quem esperaria que um gato gostasse de água? Quem iria pensar numa galinha nadando? É claro que ninguém. No entanto, com enorme frequência, do ponto de vista do que é proscrito, quando as pessoas não são parecidas, é o proscrito que é inferior e não o outro. Bem, com a atitude de não querer tornar ninguém inferior a outra pessoa,
ou não mais do que for preciso, digamos que nesse ponto o patinho passa pela mesma experiência pela qual passaram milhares de mulheres exiladas, aquela de uma incompatibilidade básica com pessoas diferentes, que não é culpa de ninguém. Apesar de que a maioria das mulheres, num excesso de amabilidade, assumem o fato como se fosse a sua culpa exclusiva. Quando isso acontece, vemos mulheres que estão sempre dispostas a pedir desculpas pelo espaço que ocupam. Vemos mulheres com medo de dizer simplesmente não, obrigada e ir embora. Vemos mulheres dando ouvidos a alguém que lhes repete insistentemente que elas são teimosas, sem compreender que os gatos não nadam e que as galinhas não mergulham. Devo admitir que às vezes considero útil no meu trabalho clínico delinear os diversos tipos de personalidade, como gatos, galinhas, patos, cisnes e por aí vai. Se a situação permitisse, eu poderia pedir a uma cliente que imaginasse por um instante ser um cisne, que não sabe quem é. Imagine-se também, por um instante, que ela tenha sido criada ou esteja atualmente cercada por patos. Não há nada de errado com os patos, eu digo às minhas clientes, ou sequer com os cisnes. Mas os patos são patos e cisnes são cisnes. Às vezes, para transmitir bem a mensagem, eu passo para outras imagens do reino animal. Gosto de usar camundongos. E se você fosse criada pelo povo camundongo? E se você fosse, digamos, um cisne? Os cisnes, em geral, detestam os alimentos que os camundongos comem e vice-versa. Cada um deles acha que o outro tem um cheiro esquisito. Eles não têm interesse em passar tempo juntos, e se o fizessem, estariam constantemente perseguindo uns aos outros. E o que dizer se você, sendo um cisne, teve de fingir ser um camundongo? E se você teve de fingir ser cinzento, peludo e pequenininho? E se lhe faltava um rabo longo e sinuoso para ficar em exibição no dia de andar com o rabo para cima? E se você, onde quer que fosse, tentasse andar como um camundongo, mas acabasse gingando? E se você tentasse falar como um camundongo, mas a cada vez que tentasse saísse um grasnido? Você não se sentiria a criatura mais infeliz do mundo? A resposta é um claro sim. Então, porque se tudo isso é tão verdadeiro, por que as mulheres não param de tentar se curvar e se dobrar para assumir formas que não são suas? Devo dizer, com base em anos de observação clínica do problema, que na maioria das vezes isso não decorre de um masoquismo enraizado ou de uma dedicação perversa, autodestruição ou qualquer atitude desse tipo. Com enorme frequência, isso acontece porque a mulher não sabe o que fazer. Ela foi criada sem mãe. Há um ditado que diz: você pode saber muitas coisas, é possível saber sobre elas, mas não se trata do mesmo que sentir, que deter o significado. Já o patinho parece saber das coisas, mas ele não tem nenhum bom senso, ele é sem mãe, ou seja, não foi instruído nos níveis mais básicos. Se lembrem, a mãe é a que ensina a expandir o seu talento ou instinto para a sua prole. As mães do reino animal que ensinam seus filhotes a caçar, não estão exatamente os ensinando a caçar, teoricamente, pois isso já está nas suas entranhas. Elas os ensinam a se precaver disso e daquilo, a prestar atenção nas coisas. Elas ensinam tudo que os filhotes desconheciam até que ela mostrasse, ativando assim novos conhecimentos e uma sabedoria interna. O mesmo ocorre com a mulher exilada. Se ela for um patinho feio, se ela não tiver mãe, seus instintos não estarão aguçados. Em vez disso, ela aprende pelo método da tentativa e erro. Geralmente, muitas tentativas e muitos erros. Existe esperança, porém, pois a criatura rejeitada nunca desiste. Ela persiste até encontrar o seu guia, farejar a pista, o rastro, até encontrar o seu chão. Os lobos nunca são mais engraçados do que quando perderam a pista e fazem de tudo para recuperá-la.
Eles saltam no ar, correm em círculos, escavam o chão com um focinho, arrancam o chão, correm e voltam e ficam parados como estátuas. A impressão é que enlouqueceram. Mas o que eles estão realmente fazendo é recolhendo todos os indícios que podem encontrar. Estão captando esses indícios com mordidas no ar. Estão enchendo os pulmões com os cheiros do nível do chão e do nível das espáduas. Eles provam o ar para ver quem passou por ali recentemente, com as orelhas girando como antenas parabólicas, captando transmissões de muito longe. Uma vez que eles tenham todos esses indícios em ordem, eles sabem como prosseguir. Embora a mulher possa parecer desmiolada, quando perdeu o contato com a vida que mais valoriza e esteja correndo de um lado para o outro tentando reconquistá-la, na maioria das vezes ela está recolhendo informações, provando um pouco disso daqui, agarrando com uma patada um pouco daquilo lá. O máximo que se pode fazer seria explicar sucintamente o que ela está fazendo e deixá-la em paz. Assim que ela processar todas as informações das pistas recolhidas, ela voltará a se movimentar de modo deliberado. E então o desejo de pertencer ao clube do gato desgrenhado e da galinha vesga vai acabar desaparecendo completamente. Eu vou parar por aqui porque eu acho que esses dois trechos têm tanta coisa, mas tanta coisa pra gente falar. Eu Sim. fiquei toda arrepiada lendo esses dois trechos, assim. Eu E fiquei, bem emocionada, inclusive. eu fiquei aqui meio passada. Eu falei, gente, o que está acontecendo? Porque é interessante, né? E é interessante isso, porque a gente sempre tenta se colocar numa caixinha, né? Num modelo, num molde. E quando a gente rompe isso, no primeiro momento sempre dá a impressão que a gente está errada, né? Tô errada, não, tô no caminho errado, tá difícil, não é esse, eu não tô seguindo o padrão, e aí é difícil, e aí você se sente só. E aí, na verdade, a gente está seguindo aqui o que o nosso corpo está pedindo, o que o nosso espírito está pedindo, né? Mas é muito difícil isso, a gente compreender dessa forma, a gente entendendo que não é um camundongo, é um cisne, né? Gente, eu Que, adorei essa imagem. Eu adorei essa imagem. mas que somos diferentes, né? A gente não gosta da mesma coisa. Ei, não quer, como ela fala, nada contra os camundongos ou contra os patos, não é inferior ou superior, é só outra coisa. Exato. Só que a gente tenta se adequar como um pato, como um camundongo, né? A mesma coisa um camundongo querer ser um cisne. Não, ele é um camundongo, deixa ele ser quem ele é, né? E é isso, né? A pessoa entender, a gente fazer esse mergulho dentro da gente, compreender, mas é muito complexo isso, porque como as pessoas não fazem, se no geral a gente não faz esse mergulho, então a gente está sempre tentando se adequar a um padrão, sei lá que padrão é esse. Sim, e não é fácil, como ela fala do isolamento, não é fácil estar nesse isolamento, porque ele é muito solitário. Por isso que eu me emocionei muito, porque é uma questão para mim que está me permeando desde a pandemia, que é a solidão. É uma solidão muito profunda de entender assim, onde que tá a minha tribo? Cadê? Eu não tô encontrando e ficar, queria perceber que quando ela falou da imagem dos lobos, que ficam meio assim, os últimos anos eu me senti meio assim e buscando, né? E às vezes pensando assim, gente, será que eu tô muito fora da minha razão? Ou sei lá, será que tá uma coisa muito errada? E não é, isso faz parte de um processo, mas é tão difícil, né? Sustentar. Que ela falou até que a gente encontra o nosso chão, mas enquanto isso a gente precisa sustentar essa incerteza, essa solidão, e não é uma coisa fácil. É esquisito demais, né? Que parece que a gente está indo num caminho errado, sei lá, num caminho difícil. Na verdade, não, né? Nós estamos rompendo com algumas coisas. Tem coisas que realmente não fazem sentido, nunca fizeram, mas chega um momento da vida que realmente não fazem mais sentido, né? Do porquê que a gente segue esse padrão, por que que a gente pensa assim. É interessante, por exemplo, né? A gente que quebrou alguns padrões, né, Ni? Vira e mexe, você falava, eu me peguei essa semana, falava assim, gente, mas por que que eu não sigo isso que está sendo mais fácil para um monte de gente?
E aí eu tô diferente disso, eu tô destoando disso, eu não me adequo, parece que eu não me adequo, né? Eu falo assim, não, mas por que não é? Não é isso que o meu espírito quer. É Nossa, isso que eu quero, né? É assim que eu vivo. Porque ali eu tô forçando uma coisa que eu não sou. é. Nossa, então, não, gente, essa leitura de hoje pra mim é uma coisa que tem que voltar nela e ficar meditando sobre isso, pra gente se fortalecer e sustentar esses momentos de solidão. Como ela falou, é muito melhor você ficar meio que vagueando por aí, buscando o seu lugar, do que se conformar, colocando num molde, numa forma que não é você. Eu estava pensando sobre a minha teimosia, né? Ah, porque eu tô sendo teimosa de ser diferente, assim. Não é ser diferente, você entender quem eu sou, assim, né? E aí me veio agora, assim, talvez a minha teimosia seja não entender que eu não tô nesse padrão que a maioria está seguindo. E eu tô teimando ainda me adequar. Me veio agora assim, essa reflexão, né? Entender que, meu, seja um cisne. Você não está lá com os patos, você não faz parte ali dos patos, né? Da comunidade patos ou da comunidade camundongo. Você faz parte de outra comunidade, né? Que nesse caso que a gente vai estar fazendo essa leitura, né? Interessante isso, me veio assim no. Não, e ainda mais pensando hoje com essa questão das redes sociais e tem muitos padrões, né? Então a gente tem a ilusão de que existem esses padrões do que é ser bem-sucedido. É você acordar todos os dias às 5 da manhã, tomar seu suco verde, fazer seu detox, e o skincare e não sei o quê. E a vida não é assim. E isso vai criando essa ilusão, né, de uma comunidade de camundongos, de patos. A gente fala, mas espera aí, o que está acontecendo? E a gente que vai encontrando o nosso ritmo. Cara, é no individual. É você encontrar esse ritmo, encontrar. A gente tem que fazer um esforço para isso, né? Porque você precisa fazer bem com isso. E como ela falou, se você não encontra, de você criar. E isso pode chamar outras pessoas. Isso até me lembrou, não sei se você viu, cá, aquele filme O Campo dos Sonhos. Construa e eles virão. É Não, vi. recomendação para quem. É um filme já antigo, dos anos 90 com Kevin Costner, que tem essa coisa de você, já que você não acha o que você quer, você cria o que você quer. Então, por exemplo, isso que a gente está fazendo aqui, né? Eu sei que numa escala bem pequenininha, a gente criou. É, A gente estava buscando um verdade, espaço, vamos criar isso aqui. verdade. É. Gente, que legal essa leitura. Me deu assim um. Reação de consciência agora, né? Nossa, sensacional. Que maravilha. Tarde alguma coisa. Maravilhoso, maravilhoso. Ai, vamos sentir isso, então. Vamos lá, que a gente precisa sentir isso no corpo, né? A gente precisa trazer isso pra gente, assim. Ai, é muito gostoso, que legal, que legal. Do jeito que tá, às vezes fica um incômodo, às vezes vai chegar como um incômodo, né? Não, não. Às vezes num processo até de negação. Não quero isso, não quero isso, é muito difícil isso. Beleza, só sente no seu corpo o que você tiver que sentir. Ou de repente afirmando o caminho. Não, eu estou afirmando. E esse caminho de afirmação é muito incrível. Eu acho que é esse o caminho que a gente precisa seguir melhor, né, com mais consciência, né? A gente nega muito quem a gente é, para que a gente veio aqui, o que a gente acredita. A gente tá num caminho muito mais difícil, que é o caminho que a maioria segue, é negando o mundo, negando as coisas, negando a alegria, negando o prazer, né? Negando o isolamento muitas vezes, né? E às vezes sem conseguir enxergar, né? Por exemplo, desde coisas pequenas, hábitos que você adquiriu da sua família de infância que você nunca questionou, porque sempre foi assim. Sei lá, nem seja uma comida, um horário, uma maneira de fazer. Até que você se para e fala, mas peraí, será que eu quero fazer as coisas desse jeito? Ou eu tô fazendo porque minha mãe fazia e, sei lá, meus tios faziam? É isso. É, é uma forma de libertação e precisa ter um isolamento para a gente conseguir enxergar e falar, opa, isso aqui não representa, me representa o, né? Posso ser um cisne ou um pato num bando de cisnes também. Verdade.
exatamente. Ai, que legal. Que demais. Vamos meditar, então, vamos meditar. Então, vou convidando você agora para que você aquiete um pouquinho, procure uma posição de meditação, mantendo o tronco vertical em relação ao solo, a coluna ereta, a cabeça no prolongamento da coluna, seu semblante sereno, tranquilo, a respiração pelas narinas. E sem falar muito, porque eu acho que a gente já está sentindo muita coisa hoje, apenas sinta. Sinta o que está acontecendo no seu corpo, essas manifestações no seu corpo, esse calor, ou esse frio na barriga, ou esse calorzinho no coração, ou esse incômodo. Perceba se aumentaram as tensões, ou se simplesmente seu corpo fez assim, ó, soltaram as tensões. Sinta, perceba, tome consciência de como está a sua respiração. Vai acalmando a sua mente, tranquilizando a sua mente. Muitas vezes trazendo essa atenção para a sua respiração, você naturalmente vai acalmando o seu corpo, vai aquietando sua mente, apaziguando suas emoções e entrando no processo mais profundo de autopercepção, meditação, de autoconhecimento. Iniciamos então a nossa meditação em silêncio.
Aos poucos, volte a sentir a sua respiração, tome consciência do seu corpo, movimentando os pés, as mãos, alongue-se, espreguice-se e, no seu tempo, gentilmente, pode abrir os olhos. Uau, sem palavras. Que coisa mais linda. Incrível. Gostoso ficar com a gente mesmo, né? Ai, muito bom. E com a confirmação de que tá tudo bem, né? Né? Tá tudo É bem a gente isso. ser quem a gente Não é. faço aqui, né? Que legal. Ai, obrigada, 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 Caio, que obrigada. agradeço. Obrigada. Obrigada a vocês que estão aqui com a gente. Muito bom, muito bom, muito Muito bom. obrigada, gente. Muito obrigada. E até a nossa próxima leitura, que a gente já fica com ansiedade aqui. Até a próxima, gente. Beijo, Nini. Beijo. Tchau. Tchau.